Com alegria, novamente aqui nos encontramos para levar a todas e todos telespectadores e telespectadoras a mensagem de vida otimismo na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob a cortesia de Carioca Calçados. E é uma grande alegria sempre, e com as luzes e a graça e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, da proteção e da saúde do Senhor Jesus dos Passos, a todas e todos que neste momento se encontram em união conosco, e igualmente do Cristo Jesus ressuscitado, especialmente com Salmo 74, interrogamos ao Senhor Deus, é o próprio Deus quem nos interroga a todos nós. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Aqui, qual é esse Monte Santo? Deus quer que todos aqueles que se aproximam dele vivam na amizade, na graça de Deus e também na amizade dos seus semelhantes. E a própria palavra de Cristo Jesus, no Salmo 14, nos diz que aquele que entrará pelo Monte Santo é aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça fielmente, que pensa e segue a verdade no seu íntimo. Então, esse sim, ou seja, aquele e aquela pessoa que estão na amizade com Deus, vivendo sem pecado, vivendo e praticando a justiça, e amando então a Deus e amando também seus semelhantes. E continua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos, de palavrões, seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor Deus. Então devemos sempre procurar não andar pelo caminho dos perversos, dos maus. É o próprio Deus que nos aconselha, que nos fala e nos diz esta verdade. Assim como um pai e uma mãe, por exemplo, para o seu filhinho já de 6 ou 5 ou 8 ou 9 anos, previne seu filho, a sua filha. Você deve se afastar daquele menino, daquele adolescente que, por exemplo, que chama palavrões, que anda pelo caminho errado, que briga com os seus colegas. Procure evitar todos esses. Eu sei que a mamãe, especialmente, o papai, pelo bom exemplo, mas a mamãe prevenia a mim e também o meu irmão, que era um pouco mais velho do que eu. E, graças a Deus, há tantos meninos e adolescentes maravilhosos que a gente pode ter como amigo, ou ao menos como colega. Aliás, a palavra de Deus também diz: quem encontrou um verdadeiro amigo, encontrou um grande tesouro. E quantos hoje em dia são amigos, entre aspas, amigos falsos? Eu agora me lembrei, por exemplo, a choradeira de uma vovó maravilhosa, devotos, o casal devotos do Senhor Jesus dos Passos. E o que é que aconteceu? O neto dela, maravilhoso garoto, estudioso, tal, e uma bela madrugada, 1h30, 2 horas,
tocou o telefone, diz ela para mim, e ele e marido junto, ambos arrasados e tristes, simplesmente um telefonema. Olha, a senhora soube, seu neto está preso. Mas como? Ele saiu com 2 colegas e, por uma razão ou por outra, não sabiam que ele já estava iniciando na droga. E convidaram a ele também, e pronto, a polícia fez uma blitz e capturou os 3. E os 3 presos. É o sofrimento desta vovó, chorando, falando comigo, rezando, e diziam que ele não sabia de nada, talvez até pode ser, mas infelizmente, depois de não sei quanto tempo, conseguiram liberá-lo da prisão, e depois de, não sei, de 3 ou 4 meses, novamente foi preso, e agora continua na prisão. E nessa segunda vez, ele já sabia. Então, por que que ele não evitou? Evitou completamente. E a família toda, os pais arrasados, os pais sofrendo. Nada melhor do que seguir os conselhos do pai, da mãe, do vovô e da vovó, ou seja, andar seguindo e segundo os mandamentos de Deus, e especialmente seguindo a mensagem de Cristo Jesus. Jesus nunca disse, olha, podes andar pelo caminho errado, desobedecendo os pais, não cumprindo seu dever, não estudando, brigando com seus colegas, roubando de outras pessoas. Nunca você ouviu, por exemplo, um catequista, uma catequista falar sobre isso. Nunca, talvez, um pai, uma mãe, só se não forem verdadeiros pais, um avô, uma avó dizer, olha, você pode brigar, você pode roubar, você pode desobedecer a professora ou professor, você pode brigar com a professora, você pode até chamar nome feio para o professor, para a professora. Nada disto. E todos aqueles que seguirem pelo caminho certo, vão estudando maravilhosamente bem e vão passando de ano para ano, vão trazendo alegria para os pais, avós e bisavós, ao passo que outros, facilmente o demônio os leva pelo caminho errado. Por isso, Cristo Jesus está tão claro em diversas passagens, onde Cristo Jesus diz, orai sem cessar. Orai, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão. E, então, especialmente, a palavra que nós ouvimos aqui do Salmo 14, onde o próprio Deus nos previne e nos orientando para andarmos sempre pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. E, então, os santos também assim procederam. Por isso eu gosto também de colocar ao menos o nome da santa ou do santo que nós celebramos. E, então, os santos de hoje são 7 santos fundadores da ordem, da congregação dos servitas. Então, se uniram e procuraram levar muito a sério a sua vida espiritual, amando-se entre si, os 7, mas também amando as pessoas da sua comunidade e fazendo sempre um grande bem em favor da comunidade.
e fundar então a congregação da Ordem dos Padres Servos de Maria. E ainda mais, os santos de hoje São Rômulo, São Silvino, São Reginaldo de Orleans e São Bento de Cagliari e San Constabile. E como na terça-feira passada eu não citei o nome dos santos, então vou citar hoje. E Santa Jovita, celebramos na terça-feira passada, São José de Antioquia, Santa Geórgia, Ágape, uma mártir, ainda São Cláudio de la Colombière, padre jesuíta, Santo Eusébio e São Fausto. E na terça-feira passada foi Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Eu visitei muitas vezes, às vezes ainda visito o hospital infantil aqui em Florianópolis. Dá muita pena ver essas crianças com câncer, com o CA. Então, mas os pais ofereçam todo esse sacrifício, façam tudo aquilo que o médico recomenda, e quantas crianças destas são completamente curadas e recebem essa grande graça, também podemos dizer, de Deus, sem dúvida nenhuma, que é uma graça especialmente. Então, ainda rezemos, por assim dizer, agradecendo esse diálogo diplomático dos dois presidentes e rejeitando a guerra. Imagina quantos milhares, se eu não me engano, chegou a 130 mil soldados e até oficiais rodeando toda a Ucrânia. É uma multidão, imagina, mais de 100 mil, 130 mil. Agora, para quê? Para uma guerra. Parece que eles, tanto o presidente Putin da Rússia, como também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, parece que eles se esqueceram que todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno, que todos nós somos irmãos, que todos nós um dia queremos chegar na eternidade, onde nós nos encontraremos com todos os nossos irmãos do passado, com todos nossos parentes que já partiram desta vida. E nós sabemos quanto mal faz uma guerra. E por isso, Cristo Jesus é chamado o Príncipe da Paz. Aliás, eu na terça-feira passada falei, mas continuo a repetir, porque é um fundamento do Cristo Jesus, da doutrina que Cristo Jesus trouxe. Se você abrir lá sua Bíblia Sagrada, em São João capítulo 15, versículo 17, e olha, já estamos aqui no capítulo 6, e bem claramente já encontramos, capítulo 15, versículo 17, antes de Cristo Jesus ascender aos céus, ele já tinha dado a sua vida no alto da cruz, derramando seu sangue por amor de todos e cada um de nós. E ele mesmo disse, quantas vezes, se você ler a palavra sagrada, eu passarei por todos esses sofrimentos, serei açoitado, serei judiado, serei coroado de espinhos, serei crucificado e morrerei no alto da cruz, serei enterrado na sexta-feira, de fato, no entardecer
de sexta-feira, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, ele foi enterrado na sexta-feira ao anoitecer, primeiro dia, sábado o dia todo. O que é que Jesus diz? Ao terceiro dia, na madrugada. Por exemplo, se você fica estudando, fica rezando, ou trabalhando até 11h30 da noite, ou até 10 para meia-noite, e aí então você, falando no outro dia com um amigo seu, ou com a mãe, ou com o pai, olha, ontem à noite fiquei estudando até 11h30, preparando um concurso tal, mas eu fui deitar, era 00:15, então já é um novo dia. E aqui Cristo, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ele ressuscitou, belo, maravilhoso, aparecendo primeiramente a sua mãe. Padre Pedro, mas não está na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo apareceu para sua mãe. Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, impediu na sua humildade, não queria que o nome dela aparecesse aqui e acolá e tal. Mas é certo, isso a gente sabe, pela própria educação, o filho, primeira coisa seria, como certo foi, apareceu, mãe, eu estou aqui. E você que passou por tanto sofrimento que eu passei, mas você como mãe, agora me vê aqui na glória, que alegria para essa mãe. Depois, Jesus apareceu para São Pedro, depois apareceu para os 3 apóstolos, São Pedro, São João e São Tiago, depois para 500 pessoas, depois para um grupo, aliás, de mais de 500 pessoas, e depois para um grupo, todos os apóstolos reunidos, e, enfim, apareceu as 11 vezes, comprovando que ele é o Filho de Deus. E, especialmente, então, e ele o que é que pede? Antes de ascender aos céus, ele ainda falou, São João, capítulo 15, versículo 17. O que é que diz? O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Como é bonito a gente ter uma confraternização de família, ou uma reunião ali, ou 80 anos da vovó, ou do vovô, ou 70 anos, enfim, então vem todos os parentes dessa confraternização. Uma dança ali, depois um casamento, agora com essa pandemia não, mas a mesma coisa, jogos de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, ou de tênis, seja qualquer campeonato, onde todos ali se dão bem, se entrosam, ao passo bem diferente, onde há guerra, onde há ódio, onde há rancor, aquilo que também nós lemos, por exemplo, no capítulo 13, versículo 34, veja bem, onde Cristo Jesus diz, dou-vos um novo mandamento. Veja bem, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Por que Jesus diz um novo mandamento? Porque antes do Salvador Cristo Jesus, valia a lei da vingança, a lei do ódio, a lei do rancor, a lei da briga, a lei do não perdão. Então, Cristo trouxe uma nova filosofia de vida, um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como é bonito quando os irmãos entre si se amam,
com o pai e a mãe, onde o pai e a mãe são os primeiros a dar o exemplo na sintonia do verdadeiro amor. Às vezes até pode acontecer um pequeno desencontro, um desentendimento do pai e da mãe, de uma irmã contra o irmão, mas é triste quando uma filha ou um filho, por uma razão qualquer, se fecha dentro de si mesmo e tal, e não cumprimenta mais o pai e a mãe. Que triste. Ou o irmão não se dá bem com outro irmão, então um ambiente pesado. Quanto não sofre esta mãe e este pai, vendo dois irmãos não se dando bem. Então, especialmente, e nós vamos agora então rezar em louvor a Nossa Senhora da Paz, pedindo exatamente que, e também já agradecendo essa questão do diálogo diplomático, onde os dois presidentes, com essa multidão de pessoas, e vejo a despesa que esse desentendimento e com esse temor das pessoas do mundo todo, mas quantas orações que a humanidade elevou à Trindade Santa, ao Divino Espírito Santo que iluminasse a mente, especialmente o presidente da Rússia, com a sua equipe, o presidente da Rússia, o Putin, e especialmente da Ucrânia, e que então iluminasse também o Volodymyr Zelensky, e simplesmente que os dois se entendessem. Mas quanto prejuízo! Quantas embaixadas que esvaziaram com medo de bombardeios e simplesmente de mortes, então recolhendo, mandando que todos ali que estavam na embaixada de diversos países voltassem para suas pátrias. Tudo isso, um grande prejuízo que trouxe esse desentendimento, unicamente olhando para o próprio bem de cada país e não olhando para o bem da humanidade. Então, rezemos neste momento Nossa Senhora, Rainha da Paz, agradecendo que ela continue sempre dando a paz dentro de cada um de nós, mas também a paz na nossa família, na nossa sala de aula, na nossa repartição de trabalho, no nosso divertimento, a paz, por exemplo, no esporte, seja o esporte que for, que cada um saiba torcer pelo seu time, mas jamais ódio, rancor, lembrando-nos sempre que somos filhos do Pai Eterno. Que é que adianta ficar se odiando agora aqui, se um dia nós queremos na amizade nos encontrar na eternidade? Porque na eternidade não entra ninguém que guarda ódio, rancor de seu semelhante. São Pedro não vai deixar. Por quê? Porque foi o próprio Cristo quem disse: os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus acima de tudo e amar o seu semelhante como a si mesmo. Então veja essa oração: ó Deus, doce Mãe de Jesus Cristo, Príncipe da Paz, eis que eu me prostro aos vossos pés, e os vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois, especialmente, vendo este ódio,
rancor entre tantas pessoas, pois vós quereis a paz de vossos filhos, mas devido ao pecado de orgulho, essas pessoas se afastaram de Deus e, consequentemente, se afastam também dos seus semelhantes. Intercedei por nós, para que gozemos a paz com Deus e nosso próximo, nossos semelhantes, por vosso Filho Jesus Cristo. Ninguém pode dar a paz senão Cristo Jesus, que quer que nós vivamos a paz e Ele nos concede a verdadeira paz. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciando a paz e cantando glória a Deus no mais alto dos céus. E vós, ó bendita Mãe de Cristo e nossa Mãe, que trazeis sobre os vossos braços o príncipe da paz, Cristo Jesus. Nós vos pedimos, mostrai este vosso Filho Jesus e dai-nos a verdadeira paz. Ó Rainha da paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com vosso Filho no meio do vosso povo, que cheio de confiança e reconhecimento vos pede a paz, especialmente neste momento, nesta situação em que o mundo passou, e graças, com a vossa graça, Rainha da Paz, concedei-nos a todos e a cada um de nós vivermos sempre a verdadeira paz, para que tenhamos uma consciência sempre mais tranquila, mais na amizade vossa e de nossos semelhantes. Meus cumprimentos a todos os professores, as crianças que se encontram em aulas e que os pais se convençam sempre mais que nas aulas os seus filhos estão em maior segurança de saúde do que nos seus próprios lares. E agora a bênção, que o Senhor Jesus então esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis, à nossa frente para nos orientar sempre o caminho certo, que Nossa Senhora da Saúde, o Cristo Jesus, o Príncipe da Paz, especialmente nos conceda a todas e todos, e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, a saúde para todos e cada um de nós, e agora a benção em favor das pessoas enfermas, e igualmente a benção para a água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser. Tome com muita fé esta água.